Olá, esta é a parte 3 da aula de gestão de custos. Veremos análise de valor agregado, conteúdo da disciplina Gestão de Projetos, ARC 03129, do Departamento de Design e Expressão Gráfica, Faculdade de Arquitetura da URGS, ministrada pelos professores Maurício Bernardes e Sandro Fetter. A partir de agora, sempre apresentaremos os termos referentes à análise de valor agregado em português e em inglês para facilitar uma futura consulta do aluno na internet, em livros ou em outros meios. O que é análise de valor agregado, o AVA, em inglês Earned Value Management? É um método utilizado desde o século XIX para gerenciar originalmente custos de produção e, mais recentemente, de projetos. Então, pegamos um método lá da engenharia de produção e nós utilizamos agora em projetos. O nome do método já diz o que a gente está querendo com ele. A gente quer fazer uma análise agregada, não é uma análise específica tarefa por tarefa do nosso projeto. Não, nós vamos pegar tudo junto e dar um panorama para o gestor do projeto, para a equipe do projeto, sobre a saúde do projeto em si. Se ele está no prazo, se ele está dentro do custo, se ele está fora do custo. É de uma maneira agregada em si, é assim que a gente diz. O que faz a AVA? Ela integra o que está sendo entregue pelo projeto, quer dizer, o escopo, na linha do tempo, isto é, o cronograma, considerando todos os recursos que foram utilizados, ou seja, os custos, para medir objetivamente o desempenho do projeto. Para isso, a gente precisa de uma curva S. A curva S nada mais é do que uma curva de agregação cumulativa de recursos. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente tem valores associados para cada mês, basta que você vá acumulando os valores mês a mês, que você vai ter uma representação muito próxima a uma letra S. Quer dizer, o mês 2 já tem a soma do 1 com o 2. O mês 3 tem a soma do 1, 2, 3. O mês 4 tem já a soma do 1, 2, 3, 4. E assim, respectivamente. Sempre a gente está mostrando todos os pontos de maneira cumulativa. Então, se você pega numa planilha em Excel, você distribui todo o teu gasto das atividades, esse gasto obtido, obviamente, do orçamento de cada atividade, e coloca ele associados com os meses de realização das atividades, que isso é, na verdade, o gasto, quando a gente faz essa associação. E se nós tivermos, então, uma apresentação de maneira acumulada desses gastos ao longo do tempo, pegando os dados dos valores acumulados com os meses, a gente coloca isso num plano cartesiano e constrói a curva S. A análise de valor agregado, ela vai trabalhar para tempo e para custo. Quer dizer, vai dizer se um projeto vai estar no prazo, ou fora do prazo, ou no prazo, ou se ele está fora do orçamento, está com o orçamento estourado, se ele está abaixo do orçamento, se está dentro dos custos. Mas, para isso, a gente vai utilizar como referência a questão de custos. Então, para se utilizar o análise de valor agregado, é importante que a gente tenha passado pelo cronograma, a gente tem que passar pela gestão do tempo ali, elaborar o nosso cronograma, a gente tem que atribuir recursos ao nosso cronograma para poder ter o orçamento, aí a gente vai ter esses gastos, e a partir daí a gente pode construir os gráficos de análise de valor agregado. O MS Project, ele já faz toda essa acumulação para a gente, e ele permite que a gente enxergue, inclusive, os gráficos do AVA e ainda os indicadores que nós vamos utilizar para controle. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas em gestão de projetos e disseminadas no mundo no sentido do controle. Então é muito importante que o aluno se aproprie dela, pois, mais cedo ou mais tarde, se
o aluno entrar no ambiente da gestão no mercado de trabalho, possivelmente ele será questionado para controlar algum projeto usando o AVA. Então, levando esses dados para um plano cartesiano, inicialmente, imagine vocês uma determinada situação. Eu tenho aqui um projeto que foi apresentado numa curva S, e aí surgem algumas variáveis. A primeira variável é o chamado valor planejado, e a segunda, orçamento no término. Tem o VP e o ONT. Mais adiante eu vou mostrar para vocês os termos em inglês desses indicadores, por assim dizer. O ONT é o orçamento no término, quer dizer, se você pega uma curva S e você vai lá no finalzinho dela, esse vai ser o orçamento do teu projeto, porque isso foi acumulado ao longo do tempo, imaginando que 10/10 seja o término do meu projeto, ali eu teria então o custo total do meu projeto, esse seria o meu orçamento. Agora, qualquer ponto dessa linha é um valor planejado em determinada data, que a gente vai chamar uma data de status. Então, no controle de projetos, é importante que você sempre se refira qual é a data de status que você está se referindo. A data de status é uma data que você pode fazer uma auditoria, como você pode também listar indicadores até aquela data de controle. Por exemplo, qual era o valor planejado do projeto no dia 10 de maio. Então, você vai na linha e você verifica que o valor planejado tinha como um gasto acumulado no projeto, no dia 10 de maio, o valor de R$20 mil. Então, o valor planejado, ou Planned Value, ele também é conhecido como cota, o custo orçado do trabalho agendado, BCWS, que também está o termo em inglês, e ele é o custo orçado do trabalho agendado, referente às atividades ou pacotes de trabalho que devem ser finalizados até um determinado momento do projeto, ou seja, datas de status ou de acompanhamento do projeto. Já o orçamento no término, tem o termo em inglês, tem a sigla BAC, aqui está o termo em inglês. Ela é a soma de todos os custos previstos, sendo igual ao valor total do orçamento. Isso a gente acabou explicando durante o gráfico na apresentação do AVA. Agora surgem outras duas variáveis muito importantes para a gente poder compreender como é que funciona o AVA. Mas lembre-se, sempre tudo de maneira agregada. Primeiro dela primeira variável é o valor agregado. Então, o valor agregado, veja, nessa data de status 10 de maio, está em R$10 mil. E o custo real está em R$22 mil. E o valor planejado está em R$45 mil. O que significa esses valores? O valor planejado você já sabe, foi aquilo que a gente extraiu do orçamento. Quer dizer, no dia 10 de maio eu deveria ter já gasto R$45 mil. E na verdade, o que acontece em termos de o que eu gastei realmente? Você gastou R$22 mil acumulado. Então, teu custo real nesse momento está abaixo do que você planejou. Mas para saber se você está adiantado ou foi mais eficiente em termos de custo, que aqui você poderia ter feito mais com menos, feito mais em termos de escopo com menos. Você poderia ser muito eficiente nesse sentido. Mas você não pode só analisar esse gráfico só sobre a ótica de VP e CR, que é o custo real. Você precisa também analisar sobre o que você agregou efetivamente, o que você entregou efetivamente. O valor agregado nada mais é do que o custo orçado do que foi entregue, simplesmente. Então, o custo orçado que foi entregue, você fez um orçamento para o teu projeto de R$10 mil, e até agora você entregou 10% do teu projeto. O que você agregou foi R$1.000.
Então você tem que pegar o valor do teu orçamento, que é o que você ofereceu para o teu cliente, nesse caso R$ 10.000, e quando você controla, identificando, ok, eu já entreguei 10% desse trabalho, então 10% de R$ 10.000 aí é R$ 1.000, aí seria o valor agregado. Dito isso, você percebe que aqui nesse 10 de maio, eu agreguei menos, meu custo foi alto, e eu devia ter feito bem mais. Era para ter feito 45, fiz 10, e ainda essa entrega, que foi de R$ 10.000, ela está custando 22.000. Possivelmente houve algum tipo de desperdício, de perda. Eu posso ter trabalhado o dobro do que eu esperava para ter trabalhado, né? Mas não é porque você prometeu algo por alguém por um determinado valor, e aquilo deu bem mais trabalho do que você imaginava. O que é que acontece? Você vai dizer, olha, desculpa, está dando bem mais trabalho do que imaginava, eu vou te cobrar o dobro agora. Não, isso não existe. Você pode renegociar o contrato depois. Mas nesse momento aqui, o que está te mostrando é que você está tomando um prejuízo. Você gastou bastante para chegar nesse valor. O ideal é que eles estivessem bem próximos ou iguais. Então, o custo real, aqui tem os termos. AC é a mesma coisa, CRTR é a mesma coisa, ACWP é a mesma coisa. Custo total incorrido na realização do trabalho, referente às atividades ou aos pacotes de trabalho do cronograma até um determinado momento do projeto, ou seja, a data de status ou de acompanhamento do projeto. Não pode ser recuperado. Custo real não pode, aquilo você já gastou efetivamente. O valor agregado, aqui está o EV, COTR, BCWP, tudo a mesma coisa. Se vai na literatura e encontra essas siglas para AVA, é tudo a mesma coisa, é idêntico ao valor agregado. E o valor agregado, então, é um custo planejado referente às atividades ou pacotes de trabalho do cronograma que foram realizadas ou entregues até um determinado momento do projeto. O custo orçado daquilo que você efetivamente já entregou. Pega teu orçamento que você prometeu para o teu cliente, o que é que você entregou. Então joga isso no teu orçamento e diz qual é esse valor. Perdas, eu tinha programado para usar 100 folhas de papel e utilizei 500 folhas de papel. Essas 400 são perda. Você tinha prometido 10, gastou bem mais nesse caso. Mas o que você agregou é efetivamente 100, porque o teu relatório que você entregou era de 100 páginas. Você teve que imprimir, etc. várias vezes. Então, tudo que aparecer de custo real e o custo real sendo acima do valor agregado, certamente tem algum tipo de desperdício aí, ou um cálculo mal efetuado, uma estimativa mal efetuada. E aí, nesse caso, com esses 3 simples indicadores, a gente consegue muito bem mapear como é a saúde ou como está a saúde do projeto. E vocês vão ver, é muito simples mesmo. Primeiro, porque só tem esses 3 indicadores e a gente está analisando isso de uma maneira agregada para o projeto. Então veja, vai ser sempre uma relação, a indicação da saúde do projeto, uma subtração ou uma relação entre essas 3 variáveis, valor agregado, valor planejado e custo real, sempre. Então, se a gente vai trabalhar com variação de prazo, olha como é a representação, é a mesma coisa que está em inglês, É assim, a variação de prazo em uma determinada data de status, você subtrai o VA pelo VP. E aí ele vai expressar o desempenho de prazos medidos em termos de custo. Então vamos dar uma analisada como está a saúde do projeto de acordo com essa fórmula. Se esse resultado aqui for negativo, então se é negativo quer dizer que o VP está sendo maior que o VA. Então o que você tinha planejado era mais do que você está entregando. Então o que é que acontece? A gente está atrasado. Essa é uma leitura reta, é assim que deve ser feita a análise. Deu negativo, então o projeto entregou menos, então está atrasado. Se for 0, está no prazo. E se for positivo, quer dizer, eu agreguei mais, então eu estou adiantado.
Existe também a variação de custos. Ó, vê como é simples. Dessa vez eu vou pegar o valor agregado e vou subtrair do custo real. Nesse caso, ele vai expressar o desempenho dos custos. E aí, como é que fica esses resultados? Da seguinte maneira, ó. Se eu gastei mais do que eu agreguei, quer dizer, o custo real foi maior do que eu entreguei, então a gente gastou mais, então está acima do orçamento. Se for igual, está dentro do orçamento. Agora, se for positivo, quer dizer, aquilo que eu agreguei foi, numa determinada data dos status, foi maior do que o seu custo. Então, ele está abaixo do orçamento. Então, foi mais eficiente em termos de custo, nesse caso. Existem outros dois indicadores importantes para análise, que é o índice de desempenho de prazo, o IDP, e logo adiante a gente vai ver o IDC, que é o índice de desempenho de custos. Iniciemos com o índice de desempenho de prazo, que está em inglês, o termo. E como é uma relação, basta a gente pegar o valor agregado e dividir pelo valor planejado. Se esse valor ele for menor que 1, isso quer dizer que o VP é maior, né? O denominador ele é maior que o agregado, então aquilo que eu tinha planejado era mais do que eu agreguei, isso vai dar menor do que 1. E aí o meu cronograma vai estar atrasado. E o super interessante aqui é o seguinte, imagina uma situação que deu 0,86. 0,86, claro, vai pegar um pelo outro, vai dar isso, né? Ou vai dar 1, ou vai dar 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, ou né, 0,86, 0,95. Vamos imaginar que deu 0,86. O que significa esse 0,86? Significa que o cronograma está 14% atrasado. Sim, porque de 0,86 para 1 dá 0,14. Então a gente tem 14% de atraso no nosso cronograma. Se der 1, tudo bem, está no prazo. Mas se der maior do que 1, olha o que acontece. Maior do que 1 é que eu agreguei mais do que eu planejei. Imagina que deu 1,12 o IDP. Então, está dizendo que naquela data de status, o meu cronograma está 12% adiantado. Como eu falei, tem também o IDC. E o IDC, aqui está o termo em inglês. Como é que a gente calcula? É o VA dividido pelo CR. Como é que ele funciona? Você vai pegar o VA e vai dividir pelo CR. Simplesmente assim. Se esse valor for menor que 1, isso quer dizer que o denominador, quer dizer, o custo real foi maior do que você agregou numa determinada data de status. Então, você está acima do orçamento, você gastou mais do que se esperava até aquela data de status. Se der 1, está dentro do orçamento, e se for maior do que 1, nós teremos aqui, então, um projeto abaixo do orçamento, porque numa data de status eu agreguei mais do que o custo real acumulado aí do projeto naquela data de status. E para exemplificar, a gente tem aqui um relatório de desempenho de custos. Então, através de um AVA, imagine que eu pegue lá do meu WBS uma atividade, onde o VP era 63 mil, o valor agregado foi 58 mil e o custo real 62.500. Veja que isso aqui é para... Eu vou imaginar aqui para uma atividade, mas a gente faz isso sempre para o projeto, tá? Mas observando a atividade em si, a gente pode analisar também os custos acumulados da atividade para analisar a atividade de maneira sobre o ponto de vista da análise de valor agregado. Então, imaginando que essa tabela aqui é referente a uma determinada data de status, por exemplo, 10 de maio. Até 10 de maio, a minha situação era essa. O que é que significa todos os índices? Veja, variação de custo. Né? O que é que a gente tem? VA menos CR. Então, vou pegar o VA menos o CR, e aí eu vou ter R$ 4.500. Né? Você está vendo aí que é uma situação ruim, porque eu gastei mais, né? Foi mais, quer dizer, até agora eu gastei mais do que eu entreguei.
Então, estou acima do orçamento. E com relação à variação, o que a gente tem? 7,8%. Bastava que você dividisse aí, né? Se você dividir o VA dividido pelo CR, aqui essa formulazinha já vai permitir que a gente mostre qual é o percentual de atraso, tá? Mas de qualquer maneira, se você for ver, o VA dividido pelo CR vai dar o 0,93, ou seja, 7%, né? 7% de acima do orçamento. Com relação à variação do prazo, aí eu tenho menos R$5.000, vamos dar uma analisada, VA menos VP, eu também entreguei menos do que planejado, então a gente está com um projeto atrasado. Então é uma situação ruim nessa data de status, porque eu estou com um projeto atrasado e até agora eu gastei mais do que previa. Perceba que ele sinaliza algo, atraso, mas ele não vai mostrar efetivamente quais as causas que provocaram esse atraso. Essas causas nós vamos obter no planejamento operacional, onde a gente vai analisar o PPC e a lista de problemas. Vocês viram isso na aula de planejamento semanal que compõe as videoaulas dessa disciplina de gestão de projetos. Muito obrigado a todos pela atenção.